Obrigado. De facto, é isso mesmo, é poesia musicada que nós trazemos aqui. E a primeira coisa que trazemos é um poema de um poeta ainda vivo, chamado José Amaro Dionísio. Ele tem sensivelmente 78 anos, nasceu em 1947, em Faro, portanto Algarvio. Ele tem 7 livros, ele é também jornalista, tem várias edições de jornalismo de investigação, mas para o que nos interessa, para a poesia, ele tem 7 livros publicados e 2 antologias, uma já de 1986, que apenas com os seus primeiros 4 livros, e a mais recente de 2019, que tem os tais 7 livros e mais um inédito, é este que está aqui, se conseguirem ver. Chama-se O Nome do Mundo. Aliás, as 2 antologias têm ambas o mesmo nome, O Nome do Mundo. Dos seus 7 livros, o seu primeiro é de 1978, chama-se Notas sobre a Circulação de um Corpo, e depois tem, entre esses 7, tem 2 que eu destacaria, um de 1981 chamado Bardo e outro de 1985 chamado Todo o Alfabeto dessa Alegria. É deste livro e também desta coletânea última que eu vou ler este poema chamado S de Solidão. Solidão é uma palavra obscena. É mesmo a única palavra irremediavelmente obscena de que já ouvi falar. Cheira a atropelos, pudor, colhões, e tenho medo. Medo. Um homem pode dar por si a cometer crimes sem grandeza. Assassinar, por exemplo. Princípios superlativamente adolescentes. Prefiro a decomposição da pele, uma taberna entre cabeços, o petróleo de candeeiros que projetem sombras imóveis, recantos, pequenos estrumes. E já agora, se me dão licença, um frio de certo modo inculto a bater no vidro da janela. Nos ossos, talvez nos ossos quando se acaba o dinheiro. Mas é humano, bárbaro e humano. Uma espécie de sinfonia entregue ao poder de cada qual. Arrecadações da alma, mansas. E dardejante, o círculo azul de um copo de aguardente. Aguardente, imagine-se, a saltar dentro de si, a subir, e um homem dizer imortal: senta-te, copo,
senta-se e bebe. É remoto, quase no outro lado das trevas, mas magnífico. Oh, tão magnífico. E ainda há quem fale de escritores, romances e até de revoluções. Balelas. Quer uma nora que para o mundo renta ao fogo do inferno. E água detida, doente, de preferência afogada pela mão de Deus a arder. Nada de riscos, eis do que falo. Precário, inviolado, entregue ao soalho. O Zé Mário Dionísio tem fama de ser uma pessoa intratável, muito desesperada e bruta. Cortaste-me. Acho que vou ter que começar de novo. Ouviste tudo. Marginal, ele é completamente marginal dentro do mundo das letras e mesmo dentro do mundo do jornalismo, que ele também exerce, e profundamente inconformada a sua prosa. O próximo poema é um poema meu que foi feito por encomenda, como normalmente acontece com a minha poesia. Neste caso, uma encomenda para uma banda de rock de Viseu, chamada Dirty Cool Train, que já não existe, e era para, supostamente, o disco que eles iriam fazer a seguir, que era um disco que eles queriam com várias colaborações, e então pediram-nos a nós, Goela e Ante, para também colaborarmos com eles na feitura desse disco. Nós fizemos este tema para eles acrescentarem a parte deles. O tema acabou por ficar gravado, eles chegaram a acrescentar a parte deles, mas entretanto acabaram, de maneira que isto não foi para a frente, mas ficamos nós com a nossa parte, que é esta. Também é um poema em prosa chamado Nada Pôde Fazer para Impedir que a Enterrassem. Sufocante sobre o peito que a impedia de respirar. Disse que quis chamar alguém, mas não se lembrava do nome de ninguém. À sua frente, debruçados sobre si, achavam-se uns vultos desconhecidos que comentavam o seu estado e declararam que tinha morrido. Mas ela estava viva. Levantar-se e falar para mostrar que estava viva. Só então, disse ela, percebeu que não conseguia mover-se nem produzir som algum. Ela disse que se
lembrava as trevas claras que acabara de atravessar. Umas trevas estranhas, disse ela, azuladas, que eram trevas, mas ao mesmo tempo deixavam ver. Uma visão turva, indefinida, sem grande profundidade. Lembrava-se dos seres que lhe surgiam nas trevas, iluminados e que logo desapareciam. Das suas caras vazias, dos seus olhos brancos, totalmente brancos, sem qualquer expressão. Disse que lhe pareciam almas penadas, mas sem explicar muito bem o que queria dizer com isso. Ela disse que vislumbrou os pais e os irmãos muito ao longe, do alto e de fora. Disse que era como se estivesse a olhar a partir de um outro mundo, de uma outra dimensão, e que conseguia ver a casa toda e a cidade e toda a gente, tudo de uma só vez. Via-os a todos em ponto pequeno, mas muito nítidos, disse ela, como se estivesse ao lado ou a pairar mesmo por cima, como se estivesse presente na mesma divisão, em todas as divisões em simultâneo, mas sem estar presente, a olhar o que se passava a partir do exterior. Sentia-se, disse ela, como omnipresente. Foi então que quis regressar e acordou. Ela disse que tinha regressado e que estava viva, mas ninguém a ouvia. Disse que tinha acordado febril, com uma impressão sufocante sobre o peito que a impedia de respirar, mas que estava viva. No entanto, não conseguia mover-se nem produzir som algum. E ninguém lhe ligou nenhuma, disse ela. A sua história comoveu-me. Decidi convidá-la e levá-la a passear. Estava um dia lindo. O céu apresentava um sublime azul elétrico e sair daquele frio só lhe poderia fazer bem. O próximo poeta chama-se Luís Miguel Nava, é um poeta de Viseu, já falecido. Faleceu em 1995, tinha 37 anos na altura, e faleceu de uma forma, digamos, pouco habitual para um poeta, embora não original, assassinado. Ele trabalhava em Bruxelas, era tradutor para a Comissão Europeia e foi em Bruxelas que foi assassinado.
A poesia dele é também grandemente uma prosa poética, é uma poesia muito metafórica, muito erótica ou visceral, e, aliás, esse lado de erótico é que provavelmente esteve na origem da sua morte em Bruxelas, uma vez que ele era um bocado à imagem do Pasolini, era homossexual e gostava de encontrar os seus parceiros de jogos sexuais no baixo fundo da cidade, e foi um desses parceiros que o acabou por assassinar. Ele editou em vida 6 livros de poesia e tem 3 antologias, uma em 1987 chamada Poemas, outra em 2002 chamada Poesia Completa e outra de 2020 chamada Poesia. É desta que vou tirar este poema, que tem por título L'Oubli, que é um título francês que quer dizer o esquecimento. Os seus livros de poesia, ele começou, o primeiro foi publicado em 1979, películas, depois publicou essencialmente nos anos 80 e o último é de 94, portanto o ano anterior à sua morte, chamado Vulcão. Então, de Luís Miguel Nava, L'Oubli. A não ser eu, de tal se deve ter apercebido, o que sou levado a crer pelo facto de as pessoas se admirarem com a tristeza que os meus olhos não logravam desmentir. Suponho que a devo ter incinerado, porque dela me lembro que couberam os restos numa pequenina urna que sozinho eu próprio transportei de autocarro para o cemitério. Passageiros a não descobrissem, ocultei-a junto de uma boneca no respectivo berço, entre lençóis. Sentadas à minha frente iam uma mulher e uma miúda, a qual, para minha grande apreensão, se preparou várias vezes para vir mexer no berço, o que não fez apenas por ao cabo de algum tempo a mãe a ter repreendido.
Só algumas horas depois, subindo eu a pé, uma das ruas onde na minha infância com mais frequência passara em férias a caminho do jardim, dei conta de que ao deixar no cemitério a urna me esquecera de fechar a sepultura. Obrigado. O próximo poeta chama-se Daniel Maia Pinto Rodrigues. É um poeta, posso situar, é um poeta considerado da geração dos anos 80, da geração de 80 do século passado, uma época que viu o surgimento de uma grande quantidade de poetas e que ficou conhecido, são poetas todos eles muito díspares, mas ficaram todos conhecidos sobre essa alcunha da geração de 80. A poesia do Daniel Maia Pinto Rodrigues é uma poesia muito, muito singular, não tem comparação com nenhum outro poeta dessa geração. Uma poesia muito sarcástica, com muito humor, como irão reparar. E ele é um dos poetas mais bem-sucedidos também dessa geração. Tem mais de 10 livros de poesia publicados, tem já 3 antologias, a última da qual publicada pela Casa da Moeda. Portanto, ou seja, é já um poeta canónico, né? Este poema que eu vou ler, chamado Singular Tempo Plural, saiu nas três antologias. Saiu na antologia de 2002, O Afastamento Está Ali Sentado. Saiu na antologia de 2007, Dióspiro, Poesia Reunida. E saiu na última, na antologia de 2019, chamada Turquesa, Poesia Reunida. Eu trago aqui a versão que saiu na primeira destas antologias, na versão de 2002. Porquê? Porque o poeta ainda era mais selvagem nessa altura do que depois se transformou, e o seu apaziguamento, ele nasceu em 1960, tem atualmente 65 anos, portanto, entrada nos 60, 59, fê-lo rasurar algumas poesias do passado, que é o caso desta. E eu acho que a poesia original é muito mais interessante, tem muito mais humor, é muito mais visceral, de maneira que é esta versão que eu trago. Singular Tempo Plural.
Saí à noite com a cunhada de um amigo, o que me pareceu sexualmente correto. Tratava-se o espécime de alguém bem alinhavado, o que também me pareceu sexualmente correto. Levei-a a jantar a um bonito restaurante. Trocamos umas ideias, trocamos os olhares, engraçamos com os pontos em comum e tudo estava a correr bem. Falava eu das castas e tradições do vinho que bebíamos, quando, sentindo-lhe o buquê, ao dar um gole em Grand Seigneur, o estafermo do líquido entrou para os pulmões, circunstância infeliz que provocou de imediato imponente e borrifada engasgadela, mesmo ali, à frente da carinha dela, o que francamente me pareceu sexualmente incorreto. Mais tarde, quando já tinha a algum custo recuperado o elan, fui com ela dar uma volta pela Marginal Norte. Durante o passeio, disse-me que estava a gostar muito de ouvir os rock set, o que me pareceu sexualmente correto. Depois, abordou a política. Explicou-me que já não era, mas que tinha sido daquele partido que agora, por sinal, está bastante partido, no mau sentido do termo. Foi logo a seguir que me falou do mar. Disse-me que o mar, poucos quilómetros adiante, era lindo. Eu estava já a fiambrar as ideias e não tardava muito em entrar naquela fase em que nos armamos em carapau e em que o próprio Pirilau até parece dizer yes. Mas naqueles poucos quilómetros que faltavam para o sítio turquesa, onde o mar é lindo, o carro ficou sem bateria. Ainda esgrimi, atrapalhado, o incómodo diálogo com o Demarre, mas o carro, pois sim, já dali não saiu. O que, convenhamos, foi de todo sexualmente incorreto. Passou-se uma semana, um mês, sucederam-se os outubros e talvez pelo que se passou naquela noite, mas creio que não, as nossas vidas levaram rumos diferentes. Através do tempo, quando leva alguém a ver o sítio onde o mar é lindo, fico com a sensação de que é sempre um pouco depois.
Obrigado. O próximo poeta chama-se António José Forte. O António José Forte foi um poeta do surrealismo português, da segunda geração do surrealismo. Pertencia ao chamado grupo do Café Gelo, o nome de um café em Lisboa, onde estes poetas se reuniam todos à volta do Mário Cesarini de Vasconcelos, um café que ficava no Rossio, portanto no centro da cidade. Ele escreveu muito pouco, 4 livros de poesia apenas, tem 2 antologias com o título de um dos seus livros de poesia, é este, Uma Faca nos Dentes. Esta é a última dessas antologias, de 2017. E o poema que vou ler pertence ao livro, ao seu segundo livro, que é de 1983, que tem exatamente o mesmo título, Uma Faca nos Dentes. O seu primeiro livro foi editado em 1958 e chamava-se 40 Noites de Insónia. O António José Fortes, a propósito, aqui para a anedota, o António José Fortes trabalhava nas bibliotecas itinerantes Gulbenkian, que vocês provavelmente não têm memória disso, mas era no tempo do fascismo, a Fundação Carlos de Gulbenkian era uma instituição um bocadinho marginal no sistema, mas que fazia uma pedagogia muito forte, e como as bibliotecas era algo que raramente existia em Portugal, havia umas bibliotecas itinerantes patrocinadas por essa Fundação Carlos de Gulbenkian, que circulavam pelo país todo a ceder livros às pessoas que sabiam ler, às poucas pessoas que sabiam ler em Portugal, mas que não tinham dinheiro para comprar livros ou que não tinham acesso à compra desses livros. E o António José Fortes era um desses livreiros das bibliotecas itinerantes da Fundação Gulbenkian, e enquanto livreiro ele fazia o percurso aqui no Norte, passava por Vieira de Minho, passava por Amares, passava por Braga, etc. Enquanto livreiro, ele deu boleia uma vez a um seu colega desse grupo do Café Gelo, que é o Pacheco. E o Pacheco aproveitou essa boleia para escrever um dos seus, talvez o seu livro, que é um pequeno texto ele editava sobretudo livros pequenos, livros poéticos, neste caso era prosa, mas também eram livros de meia dúzia de folhas, uma vintena de folhas neste caso, que era o Libertino Passeia-se por Braga a Idolátrica, ou o Libertino Passeia por Braga a Idolátrica, o seu esplendor, que foi um livro, foi uma espécie de morro no estômago e na literatura portuguesa da altura. Estamos a falar dos anos 60. E pronto, e o facto de ele ter sido esse chofer do Luís Pacheco para que deu origem a este livro, quanto mais não fosse por isso, era motivo para que o António José Forte ficasse na história. Mas ele fica na história por motivos muito mais nobres ainda, que é a poesia dele, que é da poesia mais interessante da história da poesia nacional, apesar de muito curta. Este poema que vou ler chama-se O Poeta em Lisboa e é, talvez, da sua poesia surrealista, claro, mas daquela que formalmente mais próxima dos cânones da poesia clássica. O Poeta em Lisboa.
casa com uma aranha nos cabelos. Tem febre, arde, e a falta de cigarros faz dos olhos mais belos. Segue por esta, por aquela rua, sem pressa de chegar, seja onde for. Para, continua e olha a multidão suavemente, com horror. Entra no café, abre um livro fantástico, impossível, mas não lê. Trabalha numa música secreta, inaudível. Pede um cigarro, fuma, labaredas loucas saem da garganta. Da bruma espreitou uma mulher nua, branca, branca. Fuma mais, outra vez, e atira um braço decepado para a mesa. Não pensa no fim do mês. A noite é a sua única certeza. Sai de novo para o mundo, fechada à chave, a humanidade janta. Livre, vagabundo, dá-lhe um sorriso nos lábios. Canta, sonâmbulo, magnífico, segue de esquina a esquina, com um fantasma ao lado. Um luar terrífico vela o seu passo transtornado. Madrugada, a luz do dia tenta apanhá-lo de surpresa. Defende-se à dentada da vida proletária, aristocrática, burguesa. Febre alta, violenta, e dois olhos terríveis, extraordinários. Atenta, a aranha leva-o para a cama, arrastado pelos cabelos. O próximo, não me apagues a voz. O próximo o próximo poeta chama-se Levi Condinho, é um poeta ainda vivo, atualmente tem 84 anos, portanto nasceu em 1941.
Ele começou a escrever nos anos 70, podemos situá-lo como pertencente à geração beatnik, hippie portuguesa dos anos 70. É um poeta marginal, também fora dos cânones da poesia portuguesa. Editou pouco, tem apenas 4 livros de poesia editados, o primeiro em 77 e o último já neste século, em 2020. O primeiro chama-se Para que Alguns Me Possam Amar, foi vendido quase a Luís Pacheco, de saco de plástico na mão, com livros lá dentro e leitor à porta dos cafés. E o último chama-se Colheita Seródia. Tem também 2 antologias, o Roteiro Cego, de 2001, e este pequeno Roteiro Cego, de onde eu tirei este poema chamado Recado. Este pequeno Roteiro Cego é de 2019, portanto é a edição mais recente dele em termos de antologias. Depois disso já saiu um último livro, o tal Colheita Seródia. Então, Levi Condinho. Procurem nas cordas de qualquer violoncelo, ou então nas chaves de um oboé. Diz-lhes mais que se enganaram a meu respeito e não pensem que lhes farei a vontade, porque a minha vida foi música desde o ventre materno. Se perguntarem por mim, diz-lhes que havia um barco à minha espera e que finalmente resolvi entrar nele. Sem lágrimas. Se perguntarem por mim, diz-lhes que fui procurar uma rosa de revolta que me chamava desde há muito, talvez no horizonte da existência. Se perguntarem por mim, diz-lhes que não traí nada nem ninguém, porque trair é ser alegre sem motivo. Se perguntarem por mim, diz-lhes que a claridade era a minha maior ambição e decidi ir ao seu encontro. Se perguntarem por mim, diz-lhes que continuo no meio dos homens, cheio de solidão. Mas é aí que quero estar. Obrigado. O próximo poeta é o Joaquim Castro Caldas. Já está morto e bem morto, com uma morte típica de poeta, cirrose hepática. Morreu há relativamente pouco tempo, em 2008, tinha 52 anos.
Ele foi também muito conhecido, para além da sua poesia, apesar de uma poesia relativamente marginal, uma poesia muito crítica, muito sarcástica, uma poesia muito ligada ao cotidiano, mas estava eu a dizer, ele foi também conhecido porque criou as segundas de poesia, as famosas segundas de poesia no Café Pinguim, no Porto, em 1988. Portanto, ele nasceu em Lisboa, mas desde cedo foi para o Porto e fez a sua vida e acabou por morrer no Porto. Ele, em vida, publicou 10 livros de poesia e, já depois de morto, saiu esta antologia, Intérprete da Vontade do Pássaro. O seu livro mais famoso foi o seu segundo livro, chamado Português Suave, saído em 1978, o poema que vou ler, que é chamado A Paisagem do Ópio, é um poema que saiu nesse livro, no Português Suave, e também, obviamente, nesta antologia. Portanto, Português Suave nada, A Paisagem do Ópio, do Joaquim Castro Caldas. Não faço a mínima ideia que dia era nesse dia. Sexta-feira, é possível. À sexta-feira costumam acontecer imensas coisas que eu não tenho a certeza e aparecer muitas pessoas que eu não conheço de parte nenhuma. De qualquer maneira, era sexta-feira porque eu queria que fosse, por força. Tu fazias anos. Para mim, tu fazias anos nesse dia. Eram 16 e eram irremediáveis. Porque eu queria que tu nunca tivesse sido mais pequeno ou mais velho. Só 16, de repente e para sempre. Vinhas descalço e arregaçaste os jeans quando chegaste ao pé de mim. Pelo menos há uma fotografia tua dessa altura em que apareces assim. E tu sabes que não existes para mim a não ser nessa altura. Não te esqueças. Depois, não me lembro se havia ali um rio mesmo em frente. Não me lembro se havia um lago no meio ou se era o barulho do mar. Só me lembro que estavas de joelhos e com um pé descalço fazias círculos pequenos em cima da água e tentavas acertar com pedras no meio dos círculos. Não sei se era setembro ou se era maio, mas para estas coisas eu prefiro setembro. É um mês com aquelas flores brancas que se confundem com a cal das casas e com aquelas borboletas completamente amarelas que parecem nésperas. Coisas que só há em maio, claro. Tomamos ópio, mas depois não foi preciso, porque nos sentíamos grandes e cheios e altos e por isso fomos pôr o ópio outra vez nas papoilas. Quase no fim, tu adormeceste numa daquelas camas de palha onde se dorme no verão nas varandas da Índia. Pelo menos nos poemas, ainda. Era um desenho que eu estava a fazer sem jeito nenhum para desenho. E por isso, tu não conseguiste adormecer com o calor. E o desenho derreteu-se. Nessa altura, podias muito bem ter uma camisa branca de seda, toda desabotoada e cheia de vento de baixo para cima, mas não valia a pena. Depois fizemos amor de
toda a parte, com toda a força da nossa imaginação. Nessa altura, eu tinha a mania que isto era uma ilha, e tu só tinhas sonhos com palmeiras dos livros do Tintim. Dissemos que era tudo mentira, e acreditamos em tudo como se fosse Deus. Mesmo no fim, eu ainda te perguntei se ainda tinhas os olhos quase prateados. E tu, só no dia seguinte, é que fizeste 16 anos, como todos os anos. E vamos então acabar. Vamos passar à frente deste, que a Marta não quer tocar. E vamos acabar com João Damasceno, um poeta que também morreu cedo e pílulas da cabeça. Um poeta da terra da Marta, de Coimbra, e que eu conheci. Que eu conheci na minha adolescência, antes de entrar para a universidade, fui passar umas temporadas a Coimbra, a ver se Coimbra era um sítio bom para eu estudar, para eu ir para a faculdade. E conheci-o, e não foi por causa de o ter conhecido, mas cheguei à conclusão que não era um sítio bom para eu ir para a faculdade, porque jamais acabaria um curso em Coimbra. De tal maneira, Coimbra circulava à volta do álcool. De maneira que eu fui para Lisboa, onde o álcool também existia, mas não era um leitmotiv único, de maneira que consegui lá terminar a minha universidade com algum esforço, muito esforço, mas muito álcool também, mas menos do que em Coimbra. Este João Damasceno eu conhecia nessa altura, era um poeta ainda assim não publicado, publicou depois 4 livros, o seu primeiro livro é este, Corpo Cru, de 1983, e o último é de 1989, Retrato do Artista quando jovem aos pés da Rainha Santa Isabel, título mais conimbricense não pode existir. Ele morreu em 2010, portanto há 15 anos, com 55 anos, um rapaz novo, e morreu por causa dos seus problemas psiquiátricos. Ele com coisas ligadas à problemática psiquiátrica que ele desde cedo começou a manifestar. E eu penso que se calhar na altura que eu conheci ele já teria alguma panca. Bom, é um poema sem título, e como todos os poemas sem títulos, o seu título passa a ser o seu primeiro verso, que reza assim: há pássaros que são ruído na minha noite. E é um poema deste primeiro livro, Corpo Cru.
pássaros que são ruído na minha noite, animais malditos que se alimentam de carne e treva, que me invadem de fétidos cantos os ouvidos e as entranhas. Com as unhas e os dentes rasgo as tripas de algumas das aves. Como recuperar a lucidez entre o som e o sangue? Corro este labirinto de guinchos, os braços por cima da cabeça. Discursos dementes que sussurro, soluçando. Grito. Muito obrigado. Ficam então com a poesia de desespero do João Damasceno. Espero que não vos influencie para o resto da noite. Acabou?